O papel das Nações Unidas, ilusão ou influência? A questão de por que participamos de conferências da ONU e o que a ONU realmente realizou muitas vezes leva a um escrutínio crítico. Para muitos, a ONU parece ser uma construção ocidental projetada para dar às nações do terceiro mundo a ilusão de participação. Exemplos históricos e contemporâneos apoiam o argumento de que o verdadeiro poder de decisão está em outro lugar, e o papel da ONU é mais sobre manter uma fachada de cooperação global do que alcançar mudanças substanciais. A ilusão da representação. A ONU foi fundada em 1945 com o objetivo de promover a cooperação internacional e prevenir conflitos futuros. No entanto, a estrutura da ONU, particularmente o Conselho de Segurança, sempre favoreceu os interesses das principais potências ocidentais. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, detêm poder de veto, o que muitas vezes torna as decisões da Assembleia Geral ineficazes. Essa estrutura levou a acusações de que a ONU é uma ferramenta para o domínio ocidental em vez de uma plataforma para a representação igualitária. Exemplos históricos. Crise de Suez, 1956. A resposta da ONU à crise de Suez destacou suas limitações. A invasão do Egito por Israel, seguida pelo Reino Unido e França, foi recebida com condenação pela Assembleia Geral, mas a ação decisiva foi frustrada pelo poder de veto dos membros permanentes envolvidos. Este incidente ressaltou a disparidade entre os ideais da ONU e suas capacidades reais. Genocídio de Ruanda, 1994. Durante o genocídio de Ruanda, a falha da ONU em intervir efetivamente ilustrou sua impotência. Apesar das evidências claras de atrocidades em massa, o Conselho de Segurança não conseguiu reunir a vontade política para agir decisivamente, em parte devido à relutância das potências ocidentais em comprometer recursos. O papel psicológico. Para muitas nações do terceiro mundo, a ONU atua mais como uma garantia psicológica do que uma plataforma real para a mudança. Ela fornece um palco para nações menores expressarem suas preocupações e se sentirem parte do diálogo global, mesmo que os resultados raramente se alinhem com seus interesses. Exemplos de marginalização. Conflito palestino-israelense. A ONU aprovou inúmeras resoluções sobre o conflito palestino-israelense, frequentemente condenando ações israelenses. No entanto, ações substanciais foram bloqueadas pelo poder de veto dos Estados Unidos, demonstrando os limites da influência da ONU quando os interesses das grandes potências estão em jogo. Sanções econômicas. Países como Cuba e Coreia do Norte enfrentaram extensas sanções econômicas, frequentemente motivadas por políticas dos Estados Unidos. Enquanto a ONU impõe algumas dessas sanções, as medidas econômicas internacionais mais amplas destacam como as decisões globais podem refletir as prioridades de nações poderosas em vez de um consenso da comunidade internacional. Influência britânica e conflitos globais. Um tema recorrente em conflitos globais é a influência histórica do Império Britânico. O legado do colonialismo britânico deixou um rastro de fronteiras contestadas e divisões étnicas, servindo como fontes de instabilidade de longo prazo. Exemplos de legado britânico. Oriente Médio. As fronteiras de muitos países do Oriente Médio foram traçadas pelos britânicos e franceses sob o Acordo Sykes-Picot, 1916. Essas fronteiras arbitrárias ignoraram divisões étnicas e religiosas, levando a conflitos prolongados, como o conflito em andamento no Iraque e na Síria. África. Na África, as políticas coloniais britânicas semearam as sementes de vários conflitos. O desenho arbitrário de fronteiras e o favorecimento de certos grupos étnicos em detrimento de outros durante o domínio colonial contribuíram para conflitos pós-independência, como os da Nigéria e do Sudão. O conceito do Estado profundo. A ideia de um Estado profundo nos Estados Unidos sugere uma rede de organizações e indivíduos poderosos que operam nos bastidores para influenciar a política. Essa rede é frequentemente considerada como incluindo a CIA, o FBI e várias sociedades secretas. No entanto, acredita-se que uma camada mais profunda, denominada Estado profundo mais profundo, exista, controlando essas organizações nos bastidores. Influência do Estado profundo mais profundo. Complexo militar industrial. O presidente Dwight D. Eisenhower alertou sobre a crescente influência do complexo militar industrial.
Essa aliança entre líderes militares e industriais garante que as políticas e orçamentos de defesa favoreçam um engajamento militar contínuo, muitas vezes anulando os processos democráticos. Oligarquia financeira. A influência de famílias financeiras poderosas, como os Rockefellers, foi citada como um exemplo de controle estatal mais profundo. Seu impacto nas finanças e políticas internacionais sugere que decisões tomadas em fóruns públicos como a ONU podem ser preemptadas por esses jogadores de bastidores. Conclusão: a ONU, embora seja um símbolo de cooperação global, muitas vezes serve mais como uma ilusão de igualdade e participação para as nações do terceiro mundo. Precedentes históricos e vieses estruturais dentro da ONU revelam suas limitações em efetuar mudanças reais contra os interesses das grandes potências. A influência persistente de antigas potências coloniais, particularmente a britânica, continua a moldar os conflitos globais. Além disso, o conceito de um Estado profundo complica ainda mais a narrativa, sugerindo que o verdadeiro poder está além das instituições públicas. Para uma ordem global mais equitativa, essas dinâmicas de poder subjacentes devem ser reconhecidas e abordadas.